Boa tarde a todos. Como o Sr. Aníbal nos falou, nós vamos falar na tarde de hoje sobre o livro Nosso Lar. Nosso Lar é o nome de uma colônia espiritual para onde o espírito André Luiz foi encaminhado. Nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Aí ele vai contando o que aconteceu com ele. Nós podemos viver assim, de uma forma resumida, simplificada. Por que não dizer superficial? Onde as nossas experiências não são analisadas. E a nossa rotina, ela não passa de um dia a dia, um amontoado de dias que vão transcorrendo, vão passando um a um, vão indo. Afinal de contas, quantas vezes quando nos perguntam como estamos, nós falamos, estamos indo. Perdendo assim importantes oportunidades de viver e de sentir a vida efetivamente. E para nos convidar, para nos apresentar uma nova forma de nos percebermos neste mundo em que nos encontramos, neste mundo físico, e nos falar da vida no mundo espiritual, veio André Luiz, pseudônimo de um espírito que, quando encarnado, foi um médico e que omitiu deliberadamente a sua identificação para nos apresentar a vida no mundo espiritual. Emmanuel, na abertura do livro, assim nos fala: embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. É claro que existem teorias, né? Ele pode ter sido Oswaldo Cruz, Carlos Chagas ou Faustino Esposel. Mas aqui cabe a reflexão: o que é mais importante? O autor ou a obra? E hoje o convite é para refletirmos um pouco a respeito da obra. O anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor, e André precisou cerrar a cortina sobre si mesmo. Nós podemos lembrar aqui das dificuldades que Chico passou com as obras de Humberto de Campos. E é interessante que esse espírito, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, assim nos fala: existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, onde a intenção verdadeira é instruir, esclarecer e não a autopromoção. E nós sabemos que Chico passou uma série de dificuldades com os processos, com o processo que a família de Humberto de Campos moveu contra ele e contra a Federação Espírita Brasileira. E o interessante, uma curiosidade, é que esse processo movido pela família de Humberto de Campos aconteceu um pouco depois do lançamento da primeira edição deste livro. Diz André Luiz: guarde a experiência dele no livro da alma, leiam com o coração. É preciso saber aproveitar a existência humana dignamente. Nós precisamos somar na criação de Deus. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ou seja, nós precisamos efetivamente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E é interessante que Chico foi taxado de médium fascinado quando ele escrevia esta obra aqui.
E André Luiz acabou transportando em desdobramento para a colônia, para um ponto acima da colônia, para que ele pudesse visualizar melhor o que ele estava descrevendo na obra. E mais interessante é que anos depois, mais de 40 anos depois, Egorina Cunha, que era a sobrinha de Eurípides Barçanufo, também foi levada a essa colônia da mesma forma. O livro, ele já começa nos levando a refletir a respeito da questão dos títulos, né? Do reconhecimento, das deferências que nós tanto buscamos quando passamos aqui pela Terra e que pouco ou nada valem no retorno à pátria espiritual. Meus caros, esta palestra hoje, ela vai ser apresentada de uma forma um pouco diferente daquelas que vocês estão acostumados, porque a partir da segunda vez que eu li o livro, eu percebi a conexão que André Luiz faz com a música, tem o campo da música, e eu não queria, sabe, que esse sentido passasse desapercebido. Então, durante a exposição hoje, vão ser apresentadas algumas melodias. Só que isso não tem nada a ver com uma apresentação artística. Ela compõe, essas melodias estão integradas no conteúdo da palestra. Então, vai ser muito importante se após a execução das melodias não houver nenhuma manifestação, para que assim vocês me ajudem a manter a minha concentração e poder conduzir a palestra até o final. Então vamos ao livro, né? Já fizemos um grande prefácio, vamos ao livro. Nas zonas inferiores. O que marcou André Luiz nessa passagem? Gargalhadas sinistras, formas diabólicas, expressões animalescas numa paisagem que, quando não era totalmente escura, era embaçada. Ele descreve com detalhes um tormento incessante que ele sentia. Ele lembra que ele tinha breves momentos de sono, mas logo ele era despertado por seres monstruosos. E tudo isso fazia com que ele sentisse uma angústia constante, um tormento que impedia o raciocínio dele. E ainda assim, com uma fome e sede torturantes, ele se lembra de colher umas folhinhas de algumas árvores bem mirradas que tinha lá e mastigar essas folhinhas, e água ele chegou a tomar de um lodo que ele vinha, porque era uma sede que ele não dava conta. E apesar de tudo isso, ele começa a pensar na questão de religiosidade, da espiritualidade, porque ele sabe que ele não foi muito próximo de Deus, ele não tinha Deus próximo a ele, né? Porque ele estava muito concentrado, muito preocupado no dia a dia, no imediatismo do trabalho, de levar a vida, né? E apesar de toda a dificuldade que ele estava passando nessa região tão sombria, ele começa a fazer um balanço da vida dele, ele começa a ver que ele sabia que ele estava num lugar diferente, que ele não estava mais perto dos entes queridos dele, e ele começa a pensar nas coisas que ele fez, tudo muito entrecortado, sabe? Não tinha assim uma linha constante, mas ele pensava isso. E o que mais atormentava ele era gritos que ele escutava: suicida, infame. E aquilo machucava André de tal forma que ele não conseguia evitar um choro compulsivo. Ele chorava muito. E num desses momentos em que o tormento foi assim muito grande, atroz, ele começou a pensar: mas eu sou filho de Deus, né? Todas as criaturas são filhos de Deus. E ele, então, eleva uma prece
ao Supremo Autor da natureza. E quando ele tenta lembrar quanto tempo ele ficou nessa prece, ele não consegue. Ele só sabe que foi por um longo tempo e que depois disso ele chorou ainda mais. E ele reflete: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Um verdadeiro elixir de esperança. E aí, eis que aparece Clarencio, um velhinho simpático. Velhinho simpático são as palavras do André Luiz, tá? Eu só reproduzi aqui. Um velhinho simpático, André Luiz é socorrido, Clarencio veio junto com 2 auxiliares, eles envolvem André Luiz num lençol e transportam para a colônia, nosso lar. E é muito interessante que a gente observe, né, que as colônias espirituais, elas já haviam sido tratadas inclusive no Livro dos Espíritos. Lá na questão 234, ela indaga: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, eles existem, foi a resposta. Só que naquela época que o livro foi lançado, não dava para entrar muito em detalhe de como que eram essas colônias, porque todo esse contexto não poderia ser absorvido de uma forma produtiva naquele momento, né? E onde fica? Nas esferas espirituais vizinhas da Terra, com o mesmo sol que nos ilumina o corpo físico. Essas palavras são de Lísias, que a gente já vai falar dele. Bom, então, aonde que está? Ali no centro nós temos a Terra. Aí nós temos a primeira esfera num tom escuro, que é o umbral grosso. Nós temos a segunda esfera, que é o umbral médio. E a terceira esfera é a periferia do umbral, é onde se localiza a colônia nosso lar, que está indicada ali por uma estrela, né? E vocês vejam que há uma referência nesse desenho de Alvorada Nova. Alvorada Nova é o nome de uma colônia espiritual mais antiga que nosso lar, com espíritos mais elevados do que aqueles que habitam o nosso lar e que serviu de modelo para a criação desta colônia. E esse desenho e um outro próximo, que nós veremos daqui a pouco, foram retirados do livro de Igorina Cunha, chamado Cidade no Além, livro que ela escreveu com o apoio e a colaboração de Chico Xavier. Os autores espirituais falam sobre mais de 13.000 colônias espalhadas por todo o espaço em torno da Terra. Tomara que tenha uma dessas para acolher a gente, né? O umbral começa na crosta terrestre e lá se encontram todas as multidões de desequilibrados que permanecem nessas regiões nevoentas seguindo o seu desencarne, né? Pode ser definido como o pântano dos erros numerosos, porque é um lugar repleto de desesperados. Mas aqui é algo que nós precisamos prestar muita atenção. Essa esfera se mistura com a esfera dos homens. Por isso, meus caros, é tão importante nós cuidarmos do nosso pensamento, das nossas vibrações, dos nossos sentimentos, para que a gente não seja perturbado e desequilibrado, entrando em sintonia com esses irmãozinhos sofredores. E por que tem tanta gente, a gente escuta tanta referência de espíritos sofredores no umbral? Cada um que renasce no planeta é portador de um traje sujo para lavar no tanque da vida humana. Em vez de nos purificarmos, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos débitos e encarcerando-nos em verdadeira escravidão. Lísias, visitador dos serviços de saúde, é quem vai cuidar de André Luiz quando ele é recebido lá na colônia.
No crepúsculo, pouco tempo depois que André Luiz chega lá, acontece a prece coletiva, que envolve todos os núcleos da colônia. E de alguma forma, aquilo mexe com André Luiz, e ele, absolutamente fraco e debilitado, né, posto que ele tinha acabado de sair de um tormento tão grande, né, mas mesmo assim ele pede a Lísias que ele queria acompanhar essa prece. E com muita ajuda, porque ele estava com dificuldade de caminhar, de se locomover, ele vai acompanhar a prece e ele fica encantado, desde o começo, com a melodia, que dá um sentimento de que as energias dele estão sendo renovadas. E no final, depois que a prece acontece com a colaboração de todos, né, da colônia, é um momento assim de grande intensidade, né? Vocês podem imaginar, da mesma forma que nós temos a nossa reunião, vocês imaginem uma cidade inteira numa prece coletiva. Aquela prece provoca uma completa mudança no nosso querido amigo. Enche André Luiz de esperança, e fazia muito tempo que ele não se sentia assim. Aí, em seguida, ele recebe a visita do médico, né, para passar o diagnóstico, como acontece aqui, né, no nosso plano físico. E o diagnóstico informado para ele é suicídio. Você sabe o que aconteceu com o André Luiz quando ele ouviu isso? Ele teve quase que um chilique. Ele chilicou, porque espírito também chilica, sabia? Espírito chilica. Ele ficou completamente indignado com aquele parecer. Mas como suicídio? Eu fiquei mais de 40 dias internado, sofri 2 cirurgias, lutei bravamente. Aí o médico, acompanhado de Clarencio, espera passar o chilique dele, e aí ele começa a explicar. Veja, meu irmão, oclusão intestinal causada por elementos cancerosos em decorrência da sífilis, fígado maltratado, rins esquecidos, aparelho gástrico prejudicado devido a excessos de alimentação e de bebidas alcoólicas, procedimento mental comprometido, cólera, ausência de autodomínio, descuido no trato com os semelhantes. Quando que nós encarnados íamos imaginar o comprometimento que isso pode dar para a nossa saúde? Mas fica muito claro e descrito em maiores detalhes na obra. Isso nos faz muito mal. Logo, desperdício da saúde, suicídio incontestável. E aí, quando André Luiz para de reagir e se permite refletir, ele começa a fazer um balanço e a perceber que foi que ele fez. E aí, quando ele reconhece a verdade naquele parecer, ele chora. Se ele achava que ele tinha chorado muito até então, ali ele consegue chorar com maior desespero, com maior dor, uma dor muito profunda. E Clarencio, muito bondosamente, fica ali, consolando ele, né? Falando assim, olha, você na verdade é um suicida inconsciente, como centenas de criaturas na Terra. E ele vai mais longe ainda, Clarencio. Ele se compara a André Luiz. Ele diz, calma, meu irmão, todos nós, de alguma forma, já passamos por isso. Quanta generosidade, né? E aí, em seguida, volta o Lísias, que tinha realmente a tarefa de acompanhar André Luiz, e fala,
Veja, meu irmão, nosso lar não é uma instância assim propriamente de espíritos vitoriosos, né? Não é porque está aqui que deu tudo certo, muito pelo contrário. Células de carne são sublimes pelo espírito de serviço. O nosso corpo possui um metabolismo preciosamente organizado e, se assim não fosse, maiores ainda seriam os nossos comprometimentos. Porque quando a gente exagera no comer ou no beber, é óbvio que a gente passa mal. E aí é que a gente precisa estar atenta, porque o nosso corpo conversa com a gente. Mas, vamos lá. Será que a gente está ouvindo essa conversa? Será que está sendo um diálogo ou está sendo um monólogo? E ele percebe que André Luiz está constrangido, né? Porque parece que ele não faz mais nada no começo do livro, a não ser chorar, né? E ele fala assim: as lágrimas que não se originam da revolta sempre constituem um remédio depurador. Há chuvas que destroem e chuvas que criam. E as lágrimas nos colocam em posição receptiva para compreender a bondade infinita do Pai. A gente sabe reconhecer as lágrimas da gente. A gente sabe quando a gente está chorando de dor e quando a gente está chorando de raiva. A gente sabe quando a gente está chorando de decepção e quando a gente está chorando de revolta. E quando a gente chora de raiva, de revolta, não é um choro que alivia, não é verdade? É um choro que depois que a gente chora, a gente parece estar mais cansado do que quando antes de começar a chorar, né? Porque não é um choro de reconhecimento, né? E é isso que Lísias tenta explicar. André Luiz, o dele não. Ele estava se autoavaliando, ele estava se percebendo dentro daquela situação que ele se encontrava, né? E aí, André Luiz fala, né? Já que eu estou no mundo espiritual, já entendi tudo, eu queria tanto encontrar minha mãe, meu pai. E ele fala, veja, irmão, uma realização nobre, ela é composta de 3 fatores: desejar, saber desejar e merecer. E aí, ele estava sempre sendo acompanhado pelo ministro Clarencio. No dia seguinte, né, ou passado alguns dias, ele recebe a visita do ministro. Eu já vou explicar porque que ele é ministro, tá? Calma só um pouquinho. Mas é ministro. E aí, o ministro pergunta, como vai, André? Nossa, foi a deixa que ele queria. Ele desabou numa lástima, numa lamentação. Sabe quando a gente começa a falar aquele monte de ó? Ó, que luta dura minha, ó, que triste destino meu. O André emendou um monte de ó. E Clarencio, na sua infinita paciência, esperou todos os ós de André Luiz, né? E aí, ele fala assim para André: aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental. É indispensável disciplinar os lábios. Há pessoas que, quando a gente encontra e pergunta como é que tá, ela fala tanta coisa de uma forma tão sofrida que ela não percebe que naquele momento ela está potencializando a dor dela. Ela está esticando, ela está estendendo. Não é que a gente não tem que sentir dor. Nós não estamos aqui para sermos super-heróis nem mulheres maravilha. Mas é a forma como a gente lida com a dor que a gente tem que aprender a lidar melhor, né? Então, quando a gente não fica patinando naquela dor, quando a gente não fica falando dela de manhã, de tarde, à noite, tudo, a gente se beneficia, porque a gente começa a arejar as ideias. É óbvio que a gente tem um assunto, a gente tem um problema, precisa resolver esse problema sem dúvida.
Mas a forma da gente ficar sempre falando, o hábito que às vezes a gente tem, porque a gente fala assim, eu preciso desabafar, mas isso faz muito mal, porque isso afeta a nossa mente e vai meio que limitando a nossa capacidade de agir. É por isso que ele diz que acaba denotando uma enfermidade mental. Você fica ali patinando, né, naquela dificuldade. As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes recebem o serviço como patrimônio sagrado, a caminho da perfeição. E aí, como bom professor, Clarencio faz o quê? Repete a pergunta. E aí vem outra resposta, né? Como vai, André? E ele responde, vou bem melhor, de livre e espontânea vontade. E aí ele fica interessado com aquela cidade, é tudo tão maravilhoso, tudo tão organizado, né? Esse desenho, também está no livro da Egorina Cunha, mostra, né? Nosso lar tem um formato de estrela, esse desenho é bastante conhecido, eu nem vou dar grandes explicações, mas vou falar um pouquinho. Então, no centro tem a governadoria, são 6 ministérios, cada ministério com 12 ministros, sendo que Clarencio é um dos ministros do auxílio. Nós temos o Ministério da União Divina, do Esclarecimento, da Elevação, Comunicação, Regeneração e Auxílio. E aqui nesse parque hospitalar era onde André Luiz estava sendo atendido. E tem praça, tem bancos, tem quarteirões, tem jardins. Ele faz uma descrição maravilhosa dos cenários, dos jardins, dos arbustos, tem o campo da música, né? Então ele fala disso assim de uma forma muito bacana, muito gostosa no livro. E aí nós tentamos mostrar mais ou menos como é que é a organização, né? Um organograma de como é lá. Então tem a governadoria, tem os ministérios da União Divina e Elevação ligados ao plano superior, ou seja, que cuidam dos trabalhos mais elevados. E nós temos os 4, esclarecimento, comunicação, auxílio e regeneração, ligados às esferas terrestres. Quando André Luiz escreve esse livro, e ele é precioso em colocar a data no livro, o governador já tinha 114 anos de direção. E ele é extremamente respeitado, amado, e o seu trabalho é reconhecido por todos os colaboradores lá no colônia. A Lísias fala dele com muito carinho e com muito respeito, porque diz que nem nos momentos em que ele pode descansar, ele descansa efetivamente. Ele é um trabalhador incansável. Aí depois nós temos o Ministério da União Divina, que além de ser responsável pelos serviços mais elevados naquela colônia, também é responsável pela distribuição e magnetização da água na colônia, porque lá tem água também. Aí temos o Ministério da Elevação, cujos trabalhos exigem grande renúncia e iluminação. O Ministério do Esclarecimento, que é responsável pela história dos espíritos que estão lá. Então, quando Clarencio, antes de resgatar André Luiz, ele pediu a este ministério para levantar a ficha, né, do André Luiz. Tem o Ministério da Comunicação, que é responsável pelo trânsito entre as esferas. Então, quando um espírito de uma esfera superior visita nosso lar, ou quando um espírito de nosso lar visita a esfera terrestre, todo esse trânsito é organizado por esse ministério. Nós temos o Ministério do Auxílio, que cuida dos recém-chegados do umbral, como acontece a André Luiz, né? E o Ministério da Regeneração para os espíritos refratários, porque é bom que a gente entenda que não é porque o espírito foi acolhido numa colônia espiritual que ele já está aceitando que desencarnou, que fica tudo bonito, fica tudo bacana. Não. Muitas vezes, aqueles pensamentos dolorosos,
aquela forma sofrida de lidar com a vida, de não conseguir reagir diante dos desafios, né? Torna o espírito assim um pouco difícil de ser trabalhado, de se explicar com ele, mas por acréscimo da providência divina, ele é acolhido numa colônia espiritual, né? Então, são espíritos que têm mais dificuldade de reagirem à sua atual situação e precisam, portanto, de um atendimento diferenciado. E ele explica, né? Nosso lar é uma zona de transição, antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. Qualquer semelhança é mera coincidência. E a gente tem nos serviços do Ministério da Regeneração aqueles que são os mais grosseiros, enquanto na união divina aqueles que são os mais sublimes. E o Ministério do Auxílio é o que tem as lições mais trabalhosas, sabem por quê? Porque eles têm que tentar ajudar os irmãozinhos que estão no umbral e muitas vezes eles nem sabem, esses espíritos sofredores nem sabem o que eles estão recebendo. Eles não estão entendendo o que eles estão fazendo ali, eles não sabem aonde eles estão. Então, é um trabalho absolutamente desgastante e que exige muito dos cooperadores. E tem o Rio Azul, que serve os habitantes do nosso lar. Aqui tem um fato muito bacana, muito interessante, que embora esse livro seja de 1940 bolinha, né? Graças a Deus, bem antigo, né? Eu posso dizer que eu ainda não tinha encarnado quando o livro foi escrito. Não é sempre que eu estou conseguindo falar isso hoje em dia, né? Mas quando ele apresenta, quando o Lísias apresenta esse rio para André Luiz, ele mostra as cercanias, por onde o rio passa, tudo. Ele faz um verdadeiro tratado sobre a importância da água. E é emocionante o quanto aquilo que ele fala em relação ao respeito, em relação à contenção no gasto da água, o quanto é atual, quanto se encaixa perfeitamente nos dias que nós estamos atravessando. É muito interessante isso. E aí André Luiz vai melhorando, vai se cuidando, vai recebendo passes, uma alimentação de fortalecimento, de recuperação, e ele começa a ficar incomodado porque ele não está fazendo nada. E aí ele chega para o Lísias e fala assim, sabe, eu acho que eu já estou bom, eu acho que eu quero ajudar. Aí o Lísias fala, pois não. Nós vamos solicitar uma entrevista com o ministro Clarencio e eu tenho certeza que ele vai acolhê-lo e vai ouvi-lo. Aí lá vão eles, né? E aí André Luiz passa por uma experiência muito interessante, que é ouvir o outro, prestar atenção no que o outro está falando. Por quê? Porque o ministro ele tinha por prática receber de 2 em 2 espíritos. Então, o segundo ouvia o que o primeiro falava. E o primeiro era um espírito de uma senhora, né? Que estava muito preocupada com seus filhinhos na terra, que eles estavam sofrendo muito, estavam passando muita dificuldade, ela queria ajudar os filhinhos dela. Aí o ministro fala assim, querida irmã, apesar da senhora já estar aqui há mais de 6 anos na colônia, eu vejo que a senhora tem pouco mais de 300 horas de trabalho. Pouquinho, né? Aí ela fala assim, é verdade, é fato. Ele falou, pois é, né? Eu transferi a senhora para o departamento A. Mas aquele departamento A era uma gritaria, uma agitação, uma berraria o dia inteiro. Eu ficava atordoada, eu não aguentei. Então, mas aí depois eu transferi a senhora para o departamento B. Mas aquilo era um odor insuportável, a gente acabava de limpar, dali a pouco já estava aquele odor desagradável invadindo todo o recinto, tudo, não havia quem conseguisse, não sou santa. Pois é, minha querida, mas aí depois
eu transferi a senhora para um trabalho mais burocrático no departamento C. Ah, mas o senhor sabe como é o departamento C? Todo fechado, cheio de paredes, a gente entrava ali, ficava confinada, toda aquela papelada, toda aquela coisa para organizar, muito enfadonho aquilo. Aí ele falou, pois é, minha cara. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. A lei eterna diz, quem não coopera, não recebe cooperação. Portanto, por mais que no seu coração a senhora queira ajudar os seus filhos, é preciso que primeiro a senhora se conscientize da ajuda que quer propiciar aqui. E André fica ali, né? Agora sou eu. E ele fala para André, é preciso que você entenda que embora você tenha atuado como médico na Terra, você aqui vai precisar esquecer como você atuou na Terra. Por quê? Porque o papel do médico, ele não pode estacionar em diagnósticos e terminologias, e ele faz uma explanação muito rica a respeito da atenção, do carinho, da paciência, do interesse que um profissional nesta área precisa demonstrar. E ele só está ali, André Luiz só foi recolhido à colônia pela intercessão da mãe e irmãos aos quais ele beneficiou. André Luiz tinha fornecido receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. E desses 6.000, 15 não esqueceram dele. Até que Jesus deu sorte, né? Os 10 cegos, um voltou para agradecer, o André Luiz já foi mais complicado com ele. E é interessante que a gente pode ver isso aqui e falar assim, nossa, tadinho, né? Ele ajudou tanto, né? Mas ele mesmo, fazendo uma autoanálise dessa ajuda que ele propiciou, ele fala, ele usa a palavra troça no livro. Então ele não fez com o coração, envolvido naquele sentido de auxílio, realmente. E naquele momento, André Luiz percebeu, então, com uma clareza indiscutível que os nossos entes queridos que regressaram à pátria espiritual, eles não nos esquecem. E na medida do possível, eles sempre velam por nós. Essa presença, esse amor que existe, onde quer que a gente esteja e para onde quer que a gente vá, pode e deve estar sempre presente nos nossos corações. A gente precisa aprender a trocar a saudade que dói pela saudade que agradece, por pessoas tão queridas fazerem parte da nossa história. É como se esses entes queridos dissessem para a gente, não se aflija, eu estarei aí com você. Então, agora eu peço que vocês enviem ondas de amor a esses entes queridos, cuja lembrança vocês guardam com tanto carinho no coração de vocês.
E aí, André Luiz recebe a visita da mãezinha dele. E foi um momento de muita emoção, de muita alegria. Mas passado aquele contato inicial, de novo, o André se perde naquele pensamento, naquela atitude viciosa da lamentação. E ele começa a desfiar o rosário das dores dele para a mãezinha dele. E ela vai instruindo, vai esclarecendo o André, até que ele percebe que a mãe não é um repositório de queixas e males sem fim. Ele percebe isso. E ele fica pensando que na Terra, muitos filhos tratam as mães como verdadeiras escravas, né? Como se elas tivessem a obrigação constante de atender às suas necessidades, as necessidades do filho, tivesse que viver gravitando em torno do filho. E por sua vez, a mãe dele também fala sobre a dedicação, né? Que a mãe, ela não pode ficar erigindo um trono para o filho como se ele fosse o ser mais perfeito do universo. Ela tem que saber olhar para ele com olhos de amor, de carinho, mas com olhos de realidade, para poder auxiliá-lo quando ele não estiver tão certo assim, né? E aí ela faz um relato breve dos familiares dele, né? O pai, já há mais de 2 anos no umbral, perseguido pelo espírito de 2 mulheres com quem ele manteve relações extraconjugais quando ele estava encarnado. E ela, né, da mesma forma que ela ajudou André Luiz, ela tenta ajudar, ela faz visitas constantes ao pai dele, tenta envolver essas irmãs em carinho, em paz, para que elas possam perceber que aquilo que elas estão fazendo é muito ruim, inclusive para elas. E aí André Luiz fala, opa, mas peraí, mãe, a senhora está tentando ajudar essas mulheres infames? E a mãe dele fala, infames ou doentes, todos são filhos de Deus. E aí, tudo isso acontece porque André Luiz está realmente se preparando para voltar a trabalhar, né? Então, já que ele não está mais doente, ele deixa a área hospitalar e é acolhido por Lísias na casa dele, porque Lísias, grande parte da família dele ainda estava lá na colônia, né? Eles vão reencarnar e estão se preparando para tal, né? Mas naquele momento exatamente ele tem lá uma casa, como nós já vimos, né, no desenho, é uma cidade, né? E aí a mãe de Lísias faz muitas palestras, conversas com o André, explica muita coisa, como é que é a alimentação, né? Por que eles precisam tanto dos concentrados de fluidos, porque aqueles trabalhos que eles fazem ali exigem um grande preparo espiritual, uma grande energia, né? Ela também fala numa determinada oportunidade a respeito do amor, muito bonito, uma explanação também muito tocante, né? Falando que o amor é o que verdadeiramente importa. E quanto mais elevado o espírito vai ficando, mais ele vai se alimentando de amor. E a importância da harmonia entre as famílias, com o sentimento, porque o André ficou encantado, né, com aquelas organizações familiares na colônia, né? E ela falou que aquilo é resultado de todo um trabalho de colaboração, de aceitação que aconteceu quando eles estavam no plano terrestre, né? Não é uma exclusividade, é aquilo que todos podem conseguir, dependendo de como lidarem com as situações familiares quando estão encarnados. E ela explica também para ele o conceito de bônus hora, porque ele tinha escutado lá, né, quando ele estava lá na entrevista com o ministro Clarencio, e ela fala, olha, é uma ficha de trabalho individual, porque todo mundo que está aqui, quando se recupera, tem que trabalhar, tem que produzir, né? Essa ideia que a gente tem que anjo fica lá tocando harpa, ali no colônia Nosso Lar não funciona desse jeito, em outras colônias não sei, mas ali não é assim. Então,
isso depende de cada departamento. É tão organizado, é tão bem estabelecido que no Ministério do Esclarecimento tem o bônus hora do esclarecimento, no Ministério do Auxílio tem o bônus hora do auxílio. Cada departamento, cada ministério tem o seu bônus hora, porque nós podemos entender que da mesma forma que aqui na Terra existem tarefas diferentes, lá na colônia também existem tarefas diferentes, né? E aí ele é convidado, ela indica André para o ministro Genésio da Regeneração, e num dia ele vai fazer a visita lá, acompanhado de um irmão agora, Tobias, que vai auxiliá-lo, né, nessa tomada, né, de conhecimento, nesse giro que ele vai fazer pela colônia para conseguir ver aonde que ele podia se encaixar. E acontece uma cena interessante. Quando ele entra nessas câmeras de retificação, ele vê uma trabalhadora lá, a Narcisa, aplicando passes naqueles espíritos doentes que ali se encontravam, e eles vão expelindo uma substância viscosa muito escura e de odor desagradável. E ele presencia que a Narcisa não está dando conta, né, de aplicar os passos, de limpar, então ele se oferece para limpar, ajudar a limpar aquelas salas. E é isso que ele começa fazendo no nosso lar, ajudando nos serviços de limpeza. E ele descreve essas câmeras de retificação no Ministério de Regeneração como uma série de câmaras vastas, ligadas entre si, repletas de verdadeiros despojos humanos. Tinha um odor desagradável, de fato, e os gemidos eram incessantes. Eles se acalmavam um pouco quando recebiam os passes, mas logo em seguida eles começavam de novo a gemer, né? E interessante que no decorrer de toda a obra, é muito claro que André não passa um dia sequer, um pedaço da narrativa dele sem falar nos familiares, sem pensar nos familiares. Porque quando chega nesse ponto aqui, ele só sente saudade, mas ele já não fala mais para ninguém, né? Ele sente que ele não deve falar disso, né? Só que ele também percebe que o nosso sentimento, o nosso amor, ele não pode ser deixado para depois. Para que mais tarde não venha aquele arrependimento daquilo que a gente gostaria de ter feito e não fez, né? E ele queria, o que ele queria? Ele queria notícias, ele queria cuidar, ele queria saber como é que estava a esposa e os filhinhos que ele deixou na terra, né? Porque ele reconhecia também, de certa forma, ele queria compensá-los de alguma forma, sabe? Então, ele fica com aquele pensamento constante, aquela saudade enorme deles. Tem um escritor americano, Richard Bach, autor de um livro muito famoso, Fernão Capelo Gaivota. Ele escreveu um livro também muito bonito, pequeno, mas muito precioso no seu conteúdo, chamado Longe é um Lugar que Não Existe. E ele fala que as coisas que importam são feitas de verdade e de alegria. E que o sentimento nos conecta àqueles que amamos. Mas isso, meus caros, precisa ser manifestado para o outro. Precisa ser expressado. Nós não podemos deixar a rotina engolir a gente de tal forma que as nossas manifestações de carinho fiquem restritas a datas especiais marcadas na folhinha, aniversários ou qualquer momento comemorativo. O amor que nós sentimos por aqueles que nos rodeiam, por aqueles que compõem a nossa família, por aqueles que nos são queridos, ele pode e deve ser manifestado, tem que vencer as distâncias, sabe? Uma ligaçãozinha, um oi, só para dizer, olha, lembrei de você, eu amo
você. E André Luiz segue se instruindo, conhecendo estruturas familiares na colônia, como por exemplo Tobias, que vivia com a primeira e a segunda esposa quando encarnado na Terra, né? Ele vivia com as duas ali, né? E ele pôde perceber a diferença entre o amor e o afeto. Ele aprendeu a se comportar diante de conhecidos, porque obviamente ele acaba encontrando, ele acaba cruzando com pessoas que tinham partilhado o caminho com ele quando ele estava encarnado, né? Um deles era um samaritano que trabalhava nos resgates de espíritos do umbral. E apesar do pai de André Luiz ter prejudicado incrivelmente a família desse espírito, né? Ele achou aquilo uma oportunidade incrível de crescimento. Então, ele não guardou, nem de André Luiz, nem do pai dele, a menor mágoa, o menor ressentimento. Ainda agradeceu André, porque graças àquela experiência que ele passou, eles se tornaram muito mais unidos e puderam seguir a vida de uma forma muito mais feliz, muito mais efetiva. E aí André também descreve, em mais que um capítulo inclusive, a ação das zonas superiores da vida diante da guerra, o auxílio aos agredidos, porque esse livro acontece junto com a Segunda Guerra Mundial. Então, ele mostra toda a união, né, todo o conclame que é feito para que aquela colônia se junte a outras colônias e seja feito todo um trabalho de envolvimento no planeta Terra. É também uma descrição muito tocante. E André começa a refletir a necessidade de iluminar raciocínios para a vida eterna. Essa luta de poder, pelo ter, né, que não resulta em nada depois que a gente regressa para a pátria espiritual. E aí ele entende perfeitamente o conceito de trevas, espíritos que vivem exclusivamente nas sombras. E aí, depois de 1 ano de trabalho intenso, onde ele sim acumulou um número de horas extras imenso, ele é chamado pelo ministro Clarencio e ele fala: André, você vai receber permissão para visitar a sua família na Terra. E ele nem acredita. Porque o ministro Clarencio, ele ia acompanhar a mãe de Lísias, que ia retornar a carne, né? E ele fala: você vem junto e você vai ter 1 semana de férias. Ó, o espírito também tem férias, agora já tá ficando bom, né? Agora a gente tá animado, não tá? Férias, né? E ele fala: olha, você trabalhou de uma forma muito dedicada, você não vai ficar lá sem assistência, eu vou te acompanhar, mas você vai poder visitar os seus queridos.
E ele chega, né? Ele é deixado na porta da residência dele. Assim de fora ele não percebeu grande diferença, mas quando ele entrou na casa, nossa senhora, ele quase não reconhece, tá tudo diferente. Aí ele começa a lembrar, porque ele tinha uma lembrança muito viva de como é que eram os móveis, como é que era a organização da casa dele. E ele começa a procurar lá e tá tudo diferente. Nem um quadro da família dele com a esposa e os filhinhos, não sobrou nada, tá tudo diferente. E aquilo já começa a dar um desconforto para ele, né? Vai ou não vou no quarto, né? Ele vai no quarto. Ele vai pro quarto, que ele usava com a Zélia, né? Que é o nome dela. E quando ele chega lá, ele encontra aquela que tinha sido a sua esposa, chorando debruçada ao lado de outro homem. Dá para imaginar a dor que ele sentiu, a decepção. Tudo bem que ele entendeu porque que toda vez que ele perguntava da família dele, todo mundo escorregava, né? Ah, não sei, a mãe não falava nada, o ministro não falava nada, ninguém falava nada, né? Aí quando ele chega lá, ele descobre por quê. Aquilo é como um punhal enterrando no coração dele. E ele sai da área interna da casa, ele vai para fora e ele fica ali em contato com uma dor que ele não sabe nem como descrever. E aí o ministro vai visitá-lo e fala: veja, André, é hora de você lembrar daquilo que você aprendeu na sua vivência na colônia. E apesar daquela dor lancinante que ele estava sentindo, de não ser lembrado como ele gostaria, de perceber, inclusive ele chegou a ouvir, vejam só, aquela que tinha sido a mulher dele, repreendendo a filha mais velha, que tinha um pouco mais de sensibilidade, e sentiu a presença do pai. E ela falou para ela: não quero ouvir falar no nome dele. Então isso foi muito doloroso para ele, mas pelo amor da filha dele, né, ele envolveu ela em paz, em tranquilidade, né, mas é óbvio que aquilo machucou profundamente André Luiz. E aí acontece uma coisa muito bonita, ele se coloca no lugar dela. Ele fala: nossa, né? Mas quando eu parti, ela era tão nova, com 3 crianças pequenas, será que se tivesse sido eu no lugar dela, eu não teria feito a mesma coisa? Será que a gente consegue pensar isso? Fica de lição de casa. E aí, ele volta, né? Ele lembra de várias coisas que ele presenciou, várias cenas da passagem dele naquele ano, naquele trabalho, né? Vendo aqueles espíritos doentes, refratários, revoltados, envolvidos numa densidade escura, um sentimento de dor que não passava nunca, né? Ele volta lá para dentro da casa, volta para o quarto e ele vê, ele ouve que ela pede para o Ernesto, que era o nome do atual marido, que ele não se vá. E quando ele vê os dois segurando um a mão do outro e um olhando para o outro, ele não consegue negar, ele não consegue não sentir o amor enorme que existia entre eles. E aí ele lembra do desapego, né? Ele não era dono dela. Ela tinha partilhado de uma parte da vida dele, sem dúvida, mas ele não era dono dela. E aí ele, enxergando algumas sombras, umas entidades escuras envolvendo o doente, ele tenta ajudar Ernesto, mas ele não consegue.
E aí, no meio da prece dele, ele começa, porque a essa altura ele já tinha aprendido, tá? Ele já sabia fazer prece, já sabia dar passo, tudo. Aí ele, no meio daquela prece dele, ele lembra da Narcisa. Ele falou, ai, a minha querida irmã, ela ia saber, ela ia poder me ajudar nessa situação. Então ele se conecta através do pensamento, na prece fervorosa, e antes dele terminar a prece, ela já estava batendo a mão no ombro dele e falou, André, você me chamou? Eu estou aqui. Aí ele explica para ela que ele precisa da ajuda dela para ajudar a recuperar, para que eles possam seguir a jornada deles. E ela ajuda. Ele não fica a semana inteira ali, ele vai para nosso lar e volta, mas ele assiste efetivamente o paciente no decorrer daquela semana. E ele tem uma daquelas recuperações milagrosas que todos nós, com certeza, já ouvimos falar de alguém que passa por isso. Não é verdade? E aí, o ministro Clarencio passa lá e fala, pronto para regressar, André? E ele fala, pronto. E quando ele chega em nosso lar, todos aqueles irmãos e espíritos que tinham partilhado de experiências e de vivências com ele no decorrer daquele ano de trabalho, estavam lá para recebê-lo com muita alegria, com muita felicidade. E aí Clarencio se aproxima dele e falou, querido irmão André, a partir de hoje eu declaro você cidadão de nosso lar. E é esse olhar interior que André Luiz nos convida, né? Para que a gente se conecte com a nossa essência divina, se conecte com a nossa potencialidade e a gente possa realmente perceber como é grande a nossa capacidade de agir, como é infinita a nossa capacidade de superação. Nós é que estabelecemos os limites nas nossas vidas. Porque Deus confia em nós um tanto tão grande que Ele está dando uma nova oportunidade para cada um que está aqui hoje. Para cada um que está nesse planeta. Se por merecimento ou por acréscimo, agora que nós estamos aqui, não importa. Importa é o que a gente está fazendo com essa oportunidade. E eu encerro com uma mensagem atribuída a André Luiz, justamente que nos convida, nos conclama a viver a nossa vida em toda a plenitude. Meu coração é uma estrela, e eu fui criado para o bem e para a luz. Não fui criado para o mal, nem para a corrupção. Não recebi uma alma para transfigurá-la em espectro do lodo. Não fui feito para o vício e a degradação. Meu corpo é santuário sagrado, criado para a exteriorização do amor e da luz. Meus sentimentos são pérolas que não devo dividir com a imundície. Meu pensamento é matéria sutil que devo dirigir para as criações superiores. Minha vontade é a alavanca que deseja, meu Deus, me projete no rumo da paz e da glória. Situou-me Ele no mundo para que eu me livre do animal que ainda sou, e não que o perpetue em mim.
Preparou-me ele o espírito para a perfeição da angelitude, e não para a degradação infamante da forma. Soprou-me na mente o progresso, e não o gelo da estagnação. Portanto, estou no mundo em aprendizado, e não em escravidão, em busca da luz, e não das trevas, forjando a sublimação, e não o retrocesso. Situa-me, Senhor, dentro desta verdade, e me ampara os caminhos para que eu não ceda às tentações do mundo, que eu sirva quanto esteja em mim servir, que eu ame quanto possa, que estenda as mãos e ampare sempre, que esteja próximo quando necessitado, que eu caminhe distribuindo o melhor de mim, que possam contar comigo todos os irmãos do mundo, mas te peço, Pai, não permite que eu me iluda, me vicie e me perca nele, por ingenuidade ou invigilância, e me afaste de ti, para meu próprio prejuízo e infelicidade. Assim seja. Paciência. Fé. Esperança. Paz. Amor. Brilhai a vossa luz.